Muito bom dia, estamos chegando com o Papo Online aqui pela TV Papo by Bitcom, sábado 9 de janeiro de 2021. Com a produção do Ivan Esgaraboto, o cinegrafista Telo Gianni, a edição do Guilhermo Matias, o departamento comercial com o Ivo Menegola, o gestor da Bitcom é o Cleberson Portela e a direção geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br e nas mídias sociais do clube. Internet fibra Bitcom, 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. Quase no final do ano, o Juventude lançou uma campanha Iluminar o Jacone. E para falar sobre esse projeto, estamos recebendo o vice-presidente de marketing, Fábio Pisamilho. Fábio, bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Vaz, prazer estar aqui mais uma vez. Eu saúdo toda a torcida jaconeira. Pois é, ali no final de dezembro lançamos o Iluminar o Jacone, uma campanha que a gente está preparando já há algum tempo. O projeto de iluminação a gente começou já no começo de 2020 a fazer todo o projeto, toda a análise no Jacone. E já, dentre de todas as obras, é a mais nova aí que a gente está tentando executar. Iluminar o Jacone. Bom, como é que foram todos os passos para vocês na construção desse projeto? Bem, o Departamento de Patrimônio, através do Bianchi, ele já há alguns anos a gente já tem a ideia de dar uma boa melhorada na iluminação. A gente nota que desde a década de 90, final da década de 90, a gente colocou os camarotes ali no Juventude, tiraram as torres. Parte dos refletores vieram das torres e foram colocados em cima dos telhados, né? Então a gente tem refletores ainda da época das torres ali. Então, através do Departamento de Patrimônio, se analisava o que a gente poderia fazer. Ano passado, ali no início de 2020, a gente começou um pouquinho mais a fundo e conseguiu algumas propostas de alguns fornecedores, e temos propostas assim de fornecedores de outros países, de fornecedores brasileiros, específicas para o Jacone. O Jacone, a gente tem um problema, que eu não sei se vocês sabem aqui, que a gente tem o final da cobertura é muito próximo do campo. E a altura da nossa cobertura ela não é tão alta como nos estádios maiores. Isso gera um problema de iluminação. Ao invés de ser melhor, porque está mais perto da iluminação, ela tem um problema que é a reflexão nos atletas. Então a gente teve que fazer um projeto inclusive nos refletores especiais para o Jacone. O Jacone tem um modelo muito parecido com a Vila Belmiro, né? Mas a Vila me parece mais alta mesmo. Isso, eu não tenho altura específica da Vila Belmiro, mas hoje, com refletor normal, que está sendo utilizado em outros estádios, nós precisaríamos quase dobrar a altura para poder usar um refletor do mesmo padrão de estádios da Copa, por exemplo. Então, as lentes dos refletores, o tipo de LED, tudo teve que ser específico para o nosso projeto. Bom, nessa sequência dessa ideia de vocês, dessa que se materializou, né, que vocês já lançaram a campanha, tem o custo. Como é que vocês chegaram nesse custo? Isso, na verdade, o custo inicial dos primeiros projetos que vieram inclusive de parcerias da CBF e que a gente já tinha buscado também, assustava muito mais, chegava de 3 a 4 milhões para ter o mesmo resultado que a gente está tentando chegar aí com essa nossa meta de 1 milhão. O que a gente conseguiu são parcerias, algumas trocas por patrocínio, ajudas de empresas locais. Então a gente realmente equalizar a iluminação para que a gente pudesse diminuir um pouquinho a quantidade de refletores dos primeiros projetos com mais eficiência. Então chegamos a 1 milhão, na verdade em refletores é um pouquinho mais baixo, mas precisamos reforçar toda a estrutura, né? Porque a gente tem o peso vai quase triplicar o peso em refletores, né? Além de a gente triplicar a quantidade de refletores, o peso também triplica, então toda a estrutura tem que ser reforçada.
O que serão 200 refletores? Hoje em dia é 70, né? Isso, cerca de 70, 72, se eu não me engano, e a gente vai para um pouquinho mais de 200. Pouco mais de 200, todos, será LED? Tudo LED. Aham. Também dentro dessa proposta de modernização do sistema de iluminação, contempla também a diminuição do gasto de energia? Sim, esses refletores eles gastam cerca Porque para abrir o estádio à noite, eu acho que o custo realmente que pesa é a iluminação, né? O nosso custo é bem alto. Esses refletores gastam, a eficiência dele gasta 10% do refletor atual. Só que a gente vai aumentar bastante a quantidade, né? Então, vamos dizer assim que vai ter uma economia de 50% em energia. Nós também estamos fazendo projeto de energia fotovoltaica. Tem vários projetos andando junto. E aí não no Jacone, mas utilizando o nosso CT e até alguns projetos em parceria com a Bitcom também. A gente está conversando aí com o Fabiano. Então, daqui a pouco a gente já tem mais algumas novidades aí para poder suprir esse nosso custo energético. Porque como tu sabe, Vaz, para abrir um estádio, às vezes a gente, com torcida no estádio, a gente empata no jogo à noite. Né? Às vezes até tem prejuízo. Isso, imagina agora, né? O custo é alto, não resta dúvida. Bom, como é que vocês vão viabilizar então esse projeto? Naturalmente que o apelo é junto ao torcedor, ao sócio, ao conselheiro, essa parceria torcida, clube, de novo, né? Ela se reitera. Sim, a nossa ideia nessa campanha é diferente de outras campanhas que a gente deu aquele foco maior nos conselheiros que sempre nos ajudam, mas acabam dando valores mais altos, poucas pessoas dando muito valor. A gente, claro, conta com a ajuda dos conselheiros, mas a gente gostaria da massa jaconeira ajudando. Então, claro, queremos valores mais altos, mas a gente prefere também que toda a torcida esteja engajada com o valor que puder contribuir. Então, quando a gente falou que para utilizar o Pix, que é a nova tecnologia de transferência, é justamente por isso. Se puder contribuir com R$1, a gente vai dar graças a Deus por estar recebendo R$1. Quem puder contribuir 10, 100, R$1.000, claro que é bem-vindo. Mas se a gente pegar a torcida, os nossos 160 mil seguidores do Facebook e depositar cada um R$10, já vamos superar a meta, né? E a gente vê muitos clubes com torcidas semelhantes à do Juventude acessando esses valores facilmente. A gente tem que usar esses modelos de forma positiva. Até clubes europeus utilizando formas de transferência, que aqui no Brasil a gente chama de vaquinha, né? Sim. Para poder fazer projetos que para eles seria muito mais fácil que nós, porque R$1 milhão para eles, né, é R$1 para nós, né? Em comparação à movimentação financeira. Mas eles fazem, então por que não a nossa torcida também não se engajar com isso? E aí sim, né? Tem que propagar a informação, os nossos torcedores passar para os amigos, até cobrar o amigo, né? O amigo jaconeiro que, sou de Juventude, então vai lá, ajuda com R$5, R$10, todo mundo ajudando, a gente vai chegar lá. E vocês têm, assim, estabeleceram um prazo para arrecadar esse valor e de repente, na prática, começar essa renovação do sistema de iluminação de estádio? Sabe, Vaz, a gente gostaria de, para o próximo Campeonato Brasileiro, estar com pelo menos parte do sistema no ar. Hoje a CBF já nos cobra, na própria Série B, para a Série B a nossa iluminação é deficiente. Vocês veem nas transmissões, nós estamos abaixo da iluminação mínima para a Série B. E caso a gente consiga o acesso, a gente vai estar ainda mais longe do ideal de iluminação. Então, seria muito bom se a linha, em abril, a gente já tivesse mexendo em estrutura já para colocar os refletores. Os refletores, ele também tem um tempo para serem produzidos. Porque, como eu falei, são refletores específicos para o Jacone. Então, a gente precisa de um prazo aí para poder produzir esses refletores, né? Então, o prazo máximo seria abril, mas, claro, a gente vai ter que ter um valor inicial para mexer em estrutura, porque não é pouca estrutura que tem que ser alterada.
E depois a implantação dos refletores pode ser aos poucos. Mas em estrutura não tem como fazer aos poucos, né? Tem que fazer de uma vez só. Uhum. E essas luminárias, elas vocês vão adquirir aqui no Brasil ou como é que é? Ou fora? Parte da luminária ela é importada, mas a estrutura da luminária, vamos dizer assim, o LED em si ele é importado. Uhum. E a estrutura é feita no Brasil, sim. Certo. Fábio, depois que vocês lançaram, faz pouco tempo, né? 15, 20 dias que houve o lançamento desse projeto, dessa campanha, como é que está sendo a receptividade por parte do torcedor do Juventude? Está sendo muito boa, claro que muitas vezes o torcedor vincula, se subir para a Série A eu ajudo, se o time der certo eu ajudo. A gente já conversou, né, Vazão? O Atlético Paranaense é o maior exemplo, que quando tu investe em estrutura, o time, o futebol acompanha. A gente tem que modernizar o Jacone e tudo com a modernização de estrutura, CT, fisiologia, departamento médico, tudo isso anda, depois o futebol anda junto. A gente não pode esperar que o futebol puxe a estrutura, né? Senão acaba que nem clubes que tiveram... Clube forte, futebol forte. Isso. Pode até... Muitas vezes acontece, de um ou 2 anos tu ter um bom resultado em futebol. Mas se tu não investe no resto do clube, tu não se mantém. Né? Uhum. Certo. Bom, só vamos trazer de volta essa questão de como o torcedor pode contribuir. Bom, é só nessa nova tecnologia aí do Pix? Claro, tem mais claro que se o torcedor visitar o clube, visitar ali a nossa nova área administrativa e quiser fazer uma contribuição lá ao vivo na nossa secretaria, ela vai ser recebida e é muito bem-vinda. Porém, hoje o método mais fácil de transferência que a gente tem, qualquer aplicativo de banco, faz o Pix. Então, através do Pix, a gente tem o medo, eu não quero fazer um cadastro. O Pix, para fazer uma transferência, ele não necessita cadastro. O que ele é necessário é cadastro para fazer um recebimento. Então, se eu for fazer um Pix para o Juventude, eu não preciso do cadastro. Então, é só entrar na plataforma do seu banco, clicar lá em Pix, transferir, e aí a chave é e-mail, e o e-mail é iluminar@juventude.com.br. Esse sistema de iluminação que está aí, deve ter uns 10 anos? Não, como eu disse, os camarotes foram feitos em 98. E ali já... Mas houve uma reforma ali... Foi em 98. Né? Foi em 98? Foi. E aí eu tenho a sensação que aconteceu alguma coisa depois... Foram trocados... não, foi o gramado. Foi o gramado que passou por um período de... Eu estou confundindo. Foi o gramado que passou mais adiante, né? Que depois a gente teve que jogar Esse sistema é de 98, né? Sim. Parte anterior a 98. Assim. E aí, em 98, então foram adquiridos alguns refletores novos. Na época, eu lembro que o Dr. Vinícius Sanvita ainda falou que a gente precisava, na época, já melhorar a iluminação. E aí... Só que foi o que se pôde fazer, né? Já dos camarotes. Então a gente vem desde aquela época já com déficit, né? E as lâmpadas vão perdendo eficiência, não adianta, né? Essas lâmpadas que a gente utiliza ali, algumas, claro, foram trocadas, mas com o tempo elas vão perdendo eficiência. E o LED, a vantagem do LED é esse, né? A perda de eficiência é menor do que as lâmpadas atuais também. Estamos com o Papo Online neste sábado, aqui na TV Papo by Bitcom, para internet fibra Bitcom 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. Alô, papada, não esqueça de curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter da Bitcom TV. E fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, e nas mídias sociais do clube. Eu sempre digo, Fábio, que o Juventude e o seu torcedor são privilegiados por tudo aquilo que foi construído em termos do clube. E quando eu digo isso, eu estou falando a respeito do estádio Alfredo Jaconi. Porque tem grandes clubes do futebol brasileiro que não têm um estádio próprio. Agora, o estádio, aquilo que eu digo, futebol, clube forte, futebol forte. O estádio,
ele representa muito daquilo que é a visibilidade do clube, né? E o Juventude tem esse privilégio de ter um estádio próprio que grandes clubes do futebol brasileiro não têm. E é por isso que vocês, dirigentes, se preocupam a cada tempo de melhorar, de modernizar o estádio Alfredo Jaconi. Agora, esse ano, o ano passado, acabei viajando mais com o time daí, né, por causa do campeonato. A gente vê a diferença, a gente tem um olhar crítico para o Jaconi, sempre querendo melhorar. E é bom isso. Mas, tirando as arenas de Copa, o Alfredo Jaconi, ele não perde, ele dificilmente perde para algum clube de Série B. Nós temos um estádio que sim, tem várias áreas que necessitam melhoria, mas pelo menos para a parte de atletas, a parte o campo, o cuidado que se tem com o gramado, o cuidado que se tem com os atletas ali, ele é acima da média. Tanto que nós temos 3 vice-presidências para cuidar de patrimônio. Nós temos um vice-futebol, um vice-administrativo de marketing, que sou eu, o financeiro e mais os 2 vices que estão acima de nós, primeiro e segundo vice, só que um dos vices é de patrimônio e temos mais 2 vices para cuidar do patrimônio, porque o clube sempre foi Sem contar os diretores. Sem contar todos os diretores. Que dão esse apoio também. Porque a gente precisa, a gente vê que, claro, com a vinda da Copa, alguns clubes e alguns estados, quando construíram seus estádios ou reformaram, o Juventude na época ele não estava, como ele estava em séries inferiores, acabou não aproveitando aquele boom que aconteceu. Mas a gente não pode ficar para trás, né? Então, o Jaconi é um estádio bonito, um estádio aconchegante. Ele tem bem centralizado. Centralizado, uma localização do Jaconi a gente não pode reclamar, né? Para a torcida, isso é um conforto que poucos lugares têm. Mas mesmo se a gente pegar os estádios de Copa que tiveram que ser feitos fora do âmbito central das cidades por causa do seu tamanho, o conforto de El Jaconi a gente não é inigualável, né? Agora, claro, o que a gente puder atualizar, o que puder deixar ele melhor e dentro do que há de melhor no futebol, a gente vai fazer, né? A gente tem que fazer. Não há, assim, até tu mencionou anteriormente, não há uma pressão da CBF, né, para que o Juventude assim, modernize seu sistema de iluminação, mas a gente já teve assim esses contatos, né, da CBF, dando letrinha, pois vocês têm que melhorar aqui, melhorar. Não uma pressão, mas você sabe que vai chegar um ponto que vai haver uma exigência mais forte, né? A gente já teve no passado uma pressão mais forte, mas agora com a pandemia, já desde o início do ano passado, nós conversamos com a CBF e para esse ano, agora 2020, 2021, isso não vai acontecer. Mas a gente sabe que logo a gente vai ser cobrado. Vamos dizer que, para tu ter noção, a Série B, a CBF solicita 800 lux no meio de campo. E nós estamos com 500 lux hoje. Tá? E note que a gente tem ainda nas goleiras, nas áreas mais para o lado dos gols, é mais baixa um pouco ainda a iluminação. Então, mesmo hoje, a gente teria que aumentar 40% a nossa iluminação. Com esses refletores, a ideia é chegar a 1.500 lux, que é o padrão Série A, tá? Com os 1.500. E padrão Conmebol é 2.500 lux. Então teríamos que passar de 300 refletores para poder ter essa iluminação. Então, agora a gente vai chegar padrão Série A com estrutura de Conmebol. A nossa ideia é deixar a estrutura pronta que caso no futuro, como já aconteceu, de jogar uma Libertadores, a gente precise somente, entre aspas, adicionar refletores e não mexer em estrutura novamente, né? E a localização desses refletores a distribuição vai ser a mesma que está aí, ou vocês pretendem dar uma incrementada também no posicionamento deles? Aquelas
goleiras, entre aspas, que a gente tem ao redor, em cima, que segura os refletores, todas elas têm que ser substituídas. Mas a ideia é mais ou menos daquela forma ali, só com alguns refletores apontando de forma diferente do que do jeito que estão agora. Talvez tenhamos que fazer mais camadas de refletores, né? Vai ficar como uma linha quase fechada de refletores. Ok. Bom, sobre esse tema, sobre esse projeto, Iluminar o Jacone, mais alguma coisa a acrescentar? Não, a gente conclama a torcida, mais uma vez, mais uma obra que o Departamento de Patrimônio, junto com todo o resto da direção, a gente está fazendo. É uma obra que vai acontecer, nós precisamos executar. Então, façam Pix. Qualquer banco que tem seu aplicativo no celular é bem fácil, não precisa cadastro, um Pix para o iluminar@juventude.com.br. Durante agora 2021, a gente vai ter outras mudanças no estádio que a gente está prevendo. E claro, se formos agraciados com a subida da Série A, vamos ter que acelerar ainda mais isso. E aí vai ser mais necessário ainda a ajuda de toda a torcida. Tá certo. Fábio, vamos recuperar aqui algumas obras que já foram realizadas nesse trabalho de reestruturação do estádio Alfredo Jacone. Por exemplo, a reforma geral da parte administrativa, a pintura das arquibancadas, a reforma do túnel, né, de acesso ao campo, as reformas dos vestiários. E o Juventude tem intenção, além de modernizar a iluminação, quer substituir os alambrados, mais adiante talvez, cadeiras, sistema de sonorização. As cadeiras já começamos a substituição, parte da substituição também, bem lembrado. O primeiro módulo de 80 cadeiras deve ser instalado agora no final desse mês, já as cadeiras estilo arena. No vestiário também foi feita uma sauna, foi feita as banheiras, foi dada uma reformada no vestiário de Juventude. Para a torcida, que acabou não utilizando, todos os bares foram refeitos. Então, por baixo das arquibancadas foi tudo refeito. A estação jaconeira, né, no começo do ano passado, acabou sendo pouco utilizada, mas já tinha sido um sucesso, né? E a gente espera que possa utilizar o mais rápido possível. Que eu me lembro agora, tratamento no campo, né? O nosso gramado ele é um gramado de Série A, né? Apesar de todo o nosso clima aqui, né? Que acaba assim, né? A gente tem algumas manchas no gramado, mas para quem chega no gramado vê que é um gramado que é o tipo de grama que a gente necessita utilizar aqui. Isso o pessoal do patrimônio está sempre em cima. No CT também fizemos algumas obras. Então isso não parou nunca. Aqui, como tu disse, né? O futebol vai espelhar o que o clube faz por trás. Muitas vezes o futebol às vezes não acompanha, mas a gente tenta dar toda a estrutura, a parte financeira através do Paulo e a Dami, deixar tudo em dia, né? O máximo, deixar as contas o mais certo possíveis, né? Então o Valtinho ele nos cobra muito que tem que ser como uma empresa, tem que ser correto, né? Tu não vai fazer um investimento sem ter previsão de entrada, mas a coisa tem que andar, todos os lados têm que andar. O Pioneer cuida do futebol e nós temos que dar todo o suporte para que ele possa fazer o melhor trabalho dentro do futebol, né? Então tá, Fábio Pisamilho, você quer acrescentar mais alguma coisa? Porque foram feitas muitas, vocês tiveram muitas iniciativas no sentido realmente de reformar, de fazer um trabalho de manutenção, e agora tem essa campanha aí do Iluminar o Jacone. Então essas obras aqui é tudo no sentido realmente de melhorar, né, a estrutura do estádio Alfredo Jacone. Lembrei de mais uma que foi a substituição de parte da cabine de imprensa, né? A gente deu uma melhorada nas cabines de imprensa e sempre temos que modernizar, né? Claro, o Jacone ele tem seu estilo que a gente tenta manter, mas ele tem que modernizar. Então o nosso papel aqui, como marketing, como administração, é dar a melhor estrutura tanto para os jogadores, com a parte de futebol, como para a torcida. Tá, com o Jacone o mais bonito possível para quando a torcida puder voltar,
a gente possa acolher bem a torcida que o Jaconeiro merece. Então agora vocês do marketing se debruçam nessa campanha do Iluminar o Jacone. Agora, até o final de janeiro, a gente se debruça ali e esperamos também ter o grande problema de ver como é que a gente vai comemorar o acesso, né? Isso também... tem isso, né? Esperamos ter esse desafio pela frente também. A luta está aí e o Juventude está vivo. Então, é uma questão de ver o que vai acontecer nessas últimas rodadas. Isso seria muito bom, né? Muito bom. A transformação, trazer de volta o Juventude por uma condição que ficou durante 13 anos, né? Ininterruptos. Seria sensacional, né? 13 anos depois a gente pudesse voltar à Série A, é um sonho. Eu trabalhei no clube na década de 90 e vejo que o quanto a gente necessita, o quanto a gente precisa estar de volta na Série A, e a torcida, acho que a torcida de Juventude merece. Então, nosso trabalho é incessante para que isso aconteça. Claro, se não acontecer, estar na Série B já é uma honra, mas Série A é outra coisa, né? A gente sempre, todo jaconeiro almeja a Série A. Aumenta a cota de TV, a visibilidade do clube, a venda de material, a parte comercial do clube, né? Tudo anda mais rápido. A publicidade, e tem uma série de coisas que melhoram. Fábio, quero te agradecer mais uma vez a tua participação conosco aqui no Papo Online. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa aí e boa sorte, né, nesse projeto de iluminar o Jacone. Obrigado. Foi uma ideia, para fazer um trocadilho, foi uma ideia iluminada. Obrigado, Vaz. Reforço, fazer o Pix para iluminar@juventude.com.br. E um abraço aqui para vocês da Bitcom, que sempre nos ajuda, Vaz, pessoal da equipe. E um grande abraço à torcida e vamos manter energia positiva para que já no começo de 2021 a gente já tenha uma ótima notícia, que é a Juventude na Série A. Ok. Fábio Pisamilho, que é o vice-presidente de marketing do Juventude, conosco aqui no Papo Online. Estivemos com a produção do Ivan Garaboto, o trabalho do cinegrafista Telo Gianni, a edição do Guilherme Matias, o departamento comercial com o Ivo Menegola, o gestor Kleberson Portela, a direção-geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, e nas mídias sociais do clube. Papos e Jaconeiros, vocês são nossos convidados a curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais da Bitcom TV. Ficamos por aqui. Quero agradecer em nome de toda a nossa equipe. Nós voltamos no próximo sábado com o Papo Online aqui na TV Papo by Bitcom. Muitas coisas a gente aprende ao longo da vida, outras delas a gente esquece e não lembra jamais. O que levo gravado no peito